E aí, galera do Maurício Freire, eu me chamo Lucas Davi e hoje eu estou aqui para entrevistar o nosso excelentíssimo professor e mestre, né, em Química aqui da nossa escola, né, do nosso instituto, sobre a pauta em específico sobre o Enem, né? Como um bom mestre em Química, o senhor pode desempenhar, o senhor desempenha, né, um excelentíssimo papel aqui dentro da escola como professor, como mestre, como conselheiro. O senhor ajuda no desempenho acadêmico e também no desempenho social de alguns alunos, porque isso é uma atribuição que leva assim, a uma vida acadêmica melhor também, né? E aí vem a primeira pergunta, né? A primeira indagação da gente, que é assim, mestre Tarcísio, quantos anos fazem que o senhor atua aqui dentro do Maurício Freire como professor de Química? Na verdade, eu comecei a trabalhar como professor, não tinha nenhum curso ainda, não era nem licenciado, tinha ingressado em universidade, tinha terminado com pouco tempo o ensino médio técnico na Escola Agrícola de Jundiaí. E no ano de 2002, a convite do professor Jean, ele me convidou para trabalhar com aqueles professores substitutos, né, em nome de outro professor, para poder cobrir assim, algumas lacunas, né, por falta de professores naquele período. E aí em 2002, né, vim trabalhar aqui, não como professor ainda concursado, formado, e em 2003 também na gestão da professora Gorete. E no ano de 2004, também estava iniciando, foi quando eu fui selecionado na prova de vestibular para a Universidade do Estado e fui fazer a licenciatura em Química. Então eu trabalhei 2 anos nesse período, 2 anos e 2 meses, por aí mais ou menos. Bom, e só retorno ao Maurício Freire no ano de 2012. Né? Fiz o concurso em 2011 e aí fui chamado em 2012, no qual estou aqui atuando até hoje, né? Isso já faz 12 anos, né? No caso, somando, dá uns 14 anos e meio, por aí mais ou menos. 14 anos e meio. E eu jurava que já fazia assim, décadas, milênios que Tarcísio dava aula aqui no Maurício Freire. Bem novo a estadia dele aqui no Maurício Freire, hein? É um bebê ainda. Com certeza. Professor Tarcísio, sabemos que o senhor faz a diferença na vida de vários alunos, né, academicamente falando, e sempre quer o melhor para os tais. Quais são as dicas que o senhor dá, assim, pode passar para a gente, né, para sermos o aluno ideal, né, o aluno ideal, assim, na mente do senhor como professor, né, melhorando o aprendizado e também, assim, o aluno que o senhor tanto almeja, né? Bom, primeiramente é ter organização, isso é um dos pontos importantes. Eu sempre digo que meus alunos se organizem, fazer um bom planejamento, né, criando assim um cronograma, principalmente isso, que é um diferencial, porque muitos acham, né, não acham, né, muitos têm em mente que só com a aula do professor em sala de aula, ele vai ter assim um êxito de excelência no Enem. Eu digo que não, né? Hoje em dia é muita informação, muitas coisas que esses jovens de hoje têm na cabeça, N tarefas. Então, assim, ter organização, planejar-se, criar um cronograma de estudos, estabelecer assim, metas realistas. Então, é uma coisa assim que eu sempre digo, estabeleça metas realistas, procurar revisar os conteúdos regularmente assim, durante o seu cronograma que tem que ter. Além disso, é importante também assim, ele encontrar um método, né? E cada um tem uma sua forma de estudar. Então, buscar um método, tá bom? Um método que funcione, né? Para que ele veja que realmente seja eficaz. Seja um método visual, de só assistir uma teleaula, ou através também do método auditivo, tem uns que gostam de ouvir, por exemplo, músicas tem músicas que é bem dinâmica, né, da uma área específica, bem interessante. Dinamiza, né, o conteúdo. Isso. E também tem o método prático. Também, ao meu ver, o método prático é um dos métodos mais eficazes, né, porque ele vai, dentro do seu cronograma, estabelecer metas realistas, como eu falei, e vai pegar provas do Enem, vai fazer exercícios, exercitar cada vez mais, que é o método prático. Tá? Também, se ele conseguir trabalhar as três formas, seria excelente, mas o praticar é o mais importante, entendeu? E não se esqueça também de tirar um tempo assim para descansar, né? Que é muito importante.
Pausa, porque ter intervalos. pausas, intervalos, porque a nossa cabeça não é um computador que você vai lá e pega a informação e vai processar, né? Mas não, nós precisamos ter um momento para descansar, relaxar um pouco e ter esse equilíbrio, né, que é muito fundamental. Então aí a gente já pode analisar e dar uma resumida assim em 3 tópicos. Primeiro, não limitar, né? Assim, o nosso estudo só à escola, achar que só a escola a gente está fazendo nosso papel e ok, que a gente pode fazer fora, pode reforçar, né? O segundo é ter descanso, ter pausas assim, intermediárias assim, durante os estudos, né? Um horário que puder, como eu falei, fazer, traçar um planejamento, um cronograma de estudo, né? Em áreas de acordo com suas dificuldades. Então, qual é a disciplina que eu tenho mais dificuldade? Essa, então vamos, né, buscar mais uma atenção nessa. E ter um tempo. E também intercalar, não deixar, por exemplo, acumular aquele conteúdo assim, que você tem mais dificuldade que é colocar num horário só. Entendeu? Por exemplo, uma disciplina que envolve mais habilidade com os cálculos. Então é bom que você trabalhe aquela habilidade com cálculos e no segundo momento, dê um descanso, no segundo momento, uma que tenha uma habilidade mais de leitura. Por exemplo, matemática, ter um descanso e depois voltar a estudar, por exemplo, uma geografia, uma história. Então, não acumular... Uma coisa mais teórica, né? Teórica e outra prática, né? Isso é importante também. Então é isso. Não limitar o seu tempo de estudo, praticar e ter descanso nessa prática. Né, professor? Isso mesmo. Então vamos para a nossa terceira pergunta, que é... Professor Tarcísio, na sua visão, assim, é importante que o aluno, que o aluno em si, mas que em específico o aluno concluinte, né? Ele faça a prova do Enem? Ah, sim, com certeza. O Enem é utilizado como critério, né, de seleção, né, para entrar em universidades. Antigamente, o Enem ele tinha um outro objetivo, outro enfoque, que era o Exame Nacional do Ensino Médio, que avaliava como é que estava o ensino médio. Certo? Então, dentro dessa avaliação, eles iam analisar, né, projetos educacionais que poderiam trazer melhorias, né, que traziam melhorias, né, para o plano educativo. Mas só que, com o passar do tempo, o Enem ele mudou. E as universidades que faziam vestibulares, né, que eram os exames para ter o ingresso, deixou de fazer e agora o Enem é a porta principal para entrar nas universidades. Eu até pontuei uma coisa aqui importante, né, que eu coloquei aqui, que além de utilizar como critério de ingresso, né, de diversas universidades, até mesmo programas de financiamento. E muitos alunos não sabem. E é a questão assim, terminou o ensino médio, fez o Enem, então ele já está apto a entrar em universidade. Pronto, faz um determinado portal. Aí tem as duas formas, né? Tem pelo SISU, que é universidades públicas, e pelo ProUni nas universidades privadas. E existe também os financiamentos que tem que fazer a prova do Enem. Você, por exemplo, tentou lá entrar na universidade, não conseguiu aquela nota, não atingiu, e aí ganhou uma bolsa na universidade privada. Então você quer financiar, então você tem que fazer o Enem, que é critério para isso. Tá bom? Então mesmo que um aluno ele não tenha, por exemplo, certeza que irá assim, para a universidade, né? Mas imediatamente, por exemplo, concluir, não tenho certeza que eu vou. Já vi muitos alunos dizer assim, professor, não vou fazer esse ano, vou deixar para o próximo. Eu sempre motivei, faça porque é importante, tá certo? Vai lá que você tem uma nota boa, entendeu? Deus vai abençoar e tem uma nota boa, entendeu? Se não fizer, conta como experiência, para a verdade. Então, assim, após ele concluir seu ensino médio, ele realizar o Enem, pode até abrir, assim, portas futuras. Eu até anotei aqui uma coisa importante também, que tem alunos que eles... não vou fazer não, mas é ali onde ele vai ver as habilidades deles, entendeu? Que ele tem, o quanto de conhecimento que ele adquiriu durante os 3 anos que estudou. Então, na minha opinião, como professor, eu sempre motivo, não faça, porque aí você vai testar. Quando for ano seguinte, estuda novamente, já viu como é, toma como experiência. Mas é importante demais, porque o Enem hoje é a porta de entrada para as universidades. Universidades, é verdade. Professor Tarcísio, assim, a gente sabe que a educação ela vem passando por assim, alguns certos, não sei se é a palavra correta, mas alguns certos transtornos devido ao novo ensino médio, né? Assim, a diminuição de carga horária de algumas aulas, né? Acrescentando outras, assim, não muito importantes, né? Vamos dizer assim. Aí,
já era difícil trabalhar, que é assim, o Enem dentro da sala de aula, já era difícil antes, e agora com essas aulas reduzidas fica mais complicado ainda, né? Mas o senhor consegue introduzir no caso a sua área que é química para o Enem, vamos dizer assim, como foi a eletiva, né, no ano passado do senhor, Sim. dentro assim, das aulas, para poder ajudar o aluno, porque nós sabemos que só a escola mesmo, o aluno ele não tem tanta para entrar dentro do Enem, né? É verdade. Esse é um ponto assim, muito importante e não é à toa que a Escola Estadual Maurício Freire ela tem um destaque na região Potengi, né, de que aprovamos alunos que estão, né, no ano corrente e também a ex-alunos que levou estabeleceu assim, vou fazer como experiência próximo ano, vou estudar melhor. Então, tivemos muitos ex-alunos, inclusive alunos do ano passado, que concluíram aqui, que esse ano conseguiu fazer, tem uma boa nota no Enem, entendeu? Eu, com certeza, ele contribui de uma forma muito assim, positiva em relação à sua pergunta. Eu até quis colocar aqui alguns pontos importantes e eu vou falar no seguinte, assim, o aluno tem que buscar fazer sim o Enem, para que ele possa se familiarizar melhor com o exame, tá certo? Além de desenvolver uma habilidade de interpretação, porque a prova do Enem, eu sempre digo assim aos meus alunos, olha, a prova do Enem não é somente uma prova assim, de cunho científico, ele também é de cunho psicológico. Você tem que tá bem, tem que dormir cedo antes, se alimentar bem, não um alimento muito pesado, né? No dia de fazer a prova tem que procurar se alimentar uma comida mais leve, né? Para que lá no dia porque o fator psicológico é muito importante, e não ter um desconforto e você ali ficar ali preocupado, entendeu? Tem que ter calma, tá certo? Além disso, as questões do Enem muitas vezes elas estão relacionadas com os temas atuais. Então, coisas que vocês estão vivenciando no dia a dia de vocês, tá certo? E tem questões que ela interdisciplina com outras disciplinas também. Então, o professor aqui da escola, ele está altamente preparado porque ele está trabalhando essa questão da interdisciplinar. Vocês podem observar em minhas aulas que eu não só dou aula somente de química, como também fico ali relacionando com a biologia, com a física, com a geografia, matemática. Então, o professor está preparado, entendeu? Com isso. E o mais interessante é o consenso entre todos os professores, porque ao mesmo tempo que ele está ali falando de um assunto de química que entra dentro de um assunto de geografia, a professora de geografia na outra aula fala algo que tem a ver com a aula que ele como falou, se fosse assim, planejado, combinado, mas na verdade não. É só conhecimentos. Todos os professores da escola, eles já têm esse pensamento, fazer com que o aluno, incentive o aluno para o Enem, então a gente já trabalha as questões do Enem em sala de aula. Entendeu? Portanto, nós fizemos, depois com essa nova mudança do novo ensino médio, nós adquirimos uma forma de avaliação que foi através de simulados, que se você pegar o nosso simulado, você vai ver que é puramente uma prova do Enem. Então, já preparando o aluno. Então, assim, portanto, o professor ele tem que incluir questões, sim, do Enem em suas práticas pedagógicas, e isso vai estar ajudando o aluno a se preparar melhor para quando chegar no dia mesmo da prova do Enem, né? No local que você vai escolher, né, no ato da inscrição, você vai chegar lá tranquilo, vai dizer, olha, as questões idênticas, né, com o mesmo enfoque que o professor trabalha, mesmo funcionamento. Isso vai ajudar você a ter mais assim, por exemplo, além de preparar melhor para esse exame, vai preparar você para além dele, tá entendendo? A vida. Até porque se você está preparado para uma prova do Enem, tenho certeza que eu acho que para outras provas, né? Com certeza, isso é verdade. Então, levando para a nossa quinta pergunta, né? Assim, de acordo com a experiência do senhor, principalmente dentro da área de química, assim, quais são os conteúdos que mais caem, assim, quais as questões do Enem na área de química? Sim. Bom, eu sempre digo a meus alunos, olha, quando ingressam na escola, desde a primeira série, eu digo para eu já venho falando sobre o Enem. Temos que perguntar o que é isso, professor? Claro, está na primeira série, né, não tem assim aquela noção, mas eu digo, olha, o Enem é um exame, umas provas que você tem que fazer, e essa prova vai lhe ajudar lá na frente na universidade e você vai seguir sua carreira acadêmica, né? Isso daí você vai ter o seu profissional.
Então, assim, para o conteúdo da disciplina de Química, né, eu destaquei aqui 6 pontos importantíssimos. Tá? Por exemplo, na Química de primeira série a gente estuda lá, por exemplo, equações, reações químicas, balanceamento, isso sempre cai em prova, é incrível. Todo ano, parece que é uma coisa assim combinada. Vamos colocar esse ano de novo. Se você pegar todas as provas do Enem, das edições desde o ano de 99, ou o primeiro Enem, em 1999, tá certo? Até os dias atuais sempre cai nessas questões, desses pontos aqui, ó, como por exemplo, estequiometria, balanceamento de equações químicas, propriedades e classificação da matéria, tá? Como por exemplo, estudar os átomos, bases, sais, óxidos, química orgânica nem se fala. Parece que a prova 20% ou 30% é química orgânica, é incrível, inclui lá as funções orgânicas. Que inclusive a gente trabalha desde o primeiro ano, né? A gente vê, na verdade, uma parte lá de ligações químicas, sim. que aí vai ser usado em química orgânica também. Quando eu estudei aqui as funções átomos, bases, sais e óxidos, porque vê ligações químicas para formar as moléculas, formar as substâncias e é toda uma sequência. Então o aluno, quando entra no primeiro ano, ele seguindo aquela sequência da primeira série dos conteúdos, no segundo ano, quando chega no terceiro, então ele vai estar com o conteúdo já todo, já formulado, então vai só traçar um tempo para revisar, porque é importante, dentro daquele cronograma que eu falei aqui para vocês, né? Estudar no contraturno que é importante. Outro ponto importante também é termoquímica, né? Equilíbrio químico, sempre pede, quando tem ano que cai termoquímica, tem ano que cai equilíbrio químico, então são 2 pontos que está sempre trabalhando em conjunto, né? Eletroquímica, pronto, pilhas, é incrível, todo, sempre tem. E aí vem uma parte importantíssima, que é as questões ambientais. Trabalhar com a química ambiental, trabalhar com com os aspectos ambientais, e o professor de geografia ele traz esses conteúdos, a de química também traz, biologia traz, ou seja, ela está interdisciplinando essas áreas, principalmente nas questões ambientais, porque hoje se discute muito isto, é coisa da atualidade, tá certo? E em relação à química, eu destaco aqui 2 pontos. Por exemplo, a poluição, né, devido às questões das toxicidades, o tratamento da água, porque a água é um bem comum mundial, onde a cada ano está ficando cada vez mais escassa, e isso devido principalmente à ação antrópica, a questão de poluição, enfim. Trabalhar esses impactos ambientais e os processos químicos, é bom dar uma olhadinha nesse ponto aí, tá bom? Então é importante que os alunos eles estejam, como falei, familiarizados, né, quase não falar aqui, com esses pontos, tá? E saibam aplicar esses conhecimentos e para resolver situações, problemas, né, para ele ver suas habilidades nessa área. Então, se ele seguir esse ponto, como eu estou fazendo aqui para você, vai dar certo. Tarcísio, o senhor sabe nos dizer assim, grande parte assim, o Enem em si, ele busca trazer temas, como o senhor já disse lá no começo, que a gente está acostumando, está vivenciando, né? Temas assim, bem um pouco, como é que eu posso dizer? Estou com a palavra aqui, mas não é a palavra certa. Mas temas que a gente vivencia e que são temas trabalhados sempre e tal, temas atuais, essa palavra certa, temas atuais. O senhor acha que vai cair bastante questão sobre a questão que o senhor falou agora, ambiental assim? Cai sim, é isso que eu falei. Como é algo assim, está claro que nós vivenciamos assim as questões climáticas no planeta. Sim. Já estamos falando em uma preocupação de um vírus que pode surgir, entendeu? Esse é só um exemplo. Que esse vírus estava congelado nos polos e que, né, devido ao aquecimento global, esse vírus pode ser reativado. E aí, estudos. Então, são coisas assim que a gente, olha, você vê, vírus é da biologia, mas o professor de química ele pode falar de quê? De aquecimento global, derretimento, e entra naqueles pontos, né, da transformação da matéria. Geograficamente, né? Fala de geografia. Então, quando você vai, o aluno está pesquisando, tá, como você acabou de dizer, ouvir falar. Isso aí é importante. Tá? E você, quando o aluno chega assim para o professor, eu ouvi falar, então é bom a gente investigar, debater em sala de aula, porque muitas vezes também tem o lado também de informações
falsas, né? Que falam dos fake news. Inclusive em sala de aula até comentei não é que estava errado, mas é a forma como o relato lá do vídeo falou do gás de cozinha, do metano, e daí o professor tem essa função, né, de informar, né, de passar o conteúdo da forma correta. Sim. E o aluno ficar mais esclarecido. Então, isso aí é um ponto. É verdade. E é isso, galera. Ficamos por aqui com o nosso podcast sobre Química para o Enem, né? E assim, não só Química para o Enem, o Enem como um todo, né? A gente ouviu aqui a trajetória, né, do nosso professor de Química, né? Dele, como foi a trajetória dele e tal, dentro do MF, do Maurício Freire, né? E é isso. Quem gostou, dá like e comenta, hein?